Você acha que sonhar é um refúgio? Um lugar seguro, silencioso, cheio de nuvens cor-de-rosa, playlists relaxantes e talvez um crush imaginário? Pois é. Apaga essa vela aromática agora. Porque esta noite, quando você fechar os olhos, quem vai te visitar não é o sono. É o século XI. E ele vem a cavalo com armadura enferrujada, hálito de alho velho e um crucifixo que pesa mais que a consciência de quem financiou tudo isso. Este é um convite. Não para dormir, mas para viajar. E não para Paris, mas para Jerusalém medieval. Prepare-se para acordar no meio de um campo de guerra, onde fé e facada andavam de mãos dadas. E cada sonho vinha com cheiro de sangue seco. Antes de continuar, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal Sombras da História e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história macabra, para eu saber até onde essas cruzadas estão chegando hoje à noite. Você está deitado, quente, aconchegado, e de repente, sua mente te puxa para um lugar onde a palavra conforto ainda não tinha sido inventada. Você acorda no chão duro de um vilarejo francês, envolto em palha suja e cheiro de urina de bode. Acordou atrasado para quê? Para morrer pela cruz, claro. Um pregador passou ontem gritando que o Papa prometeu perdão total dos pecados a quem matasse muçulmanos. E você, que nem pecador direito era, já está com a espada amarrada com barbante. Lá fora, a cidade ferve como uma panela de feijoada esquecida no fogo. Tem gente chorando, gente gritando e até um velho vendendo dente de santo como souvenir. A religião virou Black Friday espiritual. Todo mundo quer garantir o próprio lugar no céu antes que acabe o estoque. Você mal terminou de rezar um Pai Nosso e já tem alguém te empurrando uma armadura torta feita sob medida para um anão obeso. Não cabe, mas fé é elástica, né? Você vê os primeiros cruzados montados. Parecem guerreiros míticos, até desmontarem. Um tropeça no próprio elmo. Outro arrota vinho azedo. Um terceiro tá claramente com escorbuto, mas ninguém ousa dizer. Eles não são heróis. São homens assustados, endividados e suando dentro de latas ambulantes. A ideia de missão divina tem gosto de desespero e cheiro de cachorro molhado. E você, bem, você ainda tá tentando entender como chegou nessa rave medieval do apocalipse. A preparação começa. Eles te jogam um pedaço de pão duro e dizem que é refeição abençoada. Tem gosto de cimento e textura de tijolo velho. A bênção vem mesmo é da água, que está verde, e borbulha. Porque sim, no século XI, até a água era pentecostal. Enquanto isso, alguém ao fundo grita que Deus está com vocês. O problema é que ele esqueceu de avisar o outro lado, que também acha que Deus está com eles. E agora? Você monta num cavalo que odeia humanos e te encara como quem sabe que vai morrer por sua causa. No seu lado, um adolescente com acne, segurando uma lança maior que o próprio trauma. Na outra ponta, um velho sem dentes tentando lembrar o caminho até Jerusalém. Spoiler, ninguém sabe, mas todos fingem que sim, como numa reunião de planejamento estratégico em startup. Fé, coragem e nenhuma ideia de onde estamos indo. A primeira noite cai, e com ela, o glamour vai embora como vinho bom em casamento pobre. Você deita no chão, coberto de poeira, ouvindo a sinfonia noturna de roncos, preces, peidos e soluços. O céu estrelado parece bonito, até você lembrar que cada estrela pode ser a alma de alguém que já morreu por essa causa. De repente, você começa a se perguntar: isso tudo é mesmo sobre Deus? Ou é só um jeito de canalizar o tédio existencial em genocídio organizado com patrocínio papal? Ao seu redor, ninguém dorme direito. Um tem pesadelos. Outro repete o nome da esposa como um mantra. Um terceiro olha para o nada e sorri. Talvez tenha enlouquecido. Talvez tenha entendido tudo. E você? Você pensa na sua cama, no seu travesseiro de espuma nasa, na sua vida sem graça. E sente saudade. Paradoxalmente, a guerra te dá saudade da monotonia. E talvez essa seja a maior crueldade das cruzadas. Te fazer agradecer pela rotina que você odiava. E então, quando o dia começa a nascer, com um sol cor de ferrugem e cheiro de promessas quebradas, o grupo parte rumo ao desconhecido. Você não sabe onde está, quem vai morrer primeiro, ou se vai conseguir ir ao banheiro sem ser esfaqueado. Mas vai, porque agora você faz parte disso.
Um pequeno ponto em uma marcha gloriosa que será esquecida, distorcida ou santificada, dependendo de quem contar. E se você achava que a violência era o pior, espere até descobrir o que esses homens acreditavam de verdade. Fé cega, fanatismo nu e uma certeza desconcertante. O céu vale qualquer inferno. E por falar em inferno, que tal a gente descobrir como a fé se encontrou com a faca nos campos ensanguentados da Terra Santa? Sabe aquele discurso de fé move montanhas? Pois bem, na Idade das Cruzadas, a fé não só movia montanhas, ela as explodia com uma espada enfiada no meio. O nome de Deus era o passe livre para cruzar continentes matando gente que nunca nem tinha ouvido falar em Cristo. E não era qualquer fé, era fé com esteroides. O tipo de fé que transforma um camponês sem dente em uma máquina de cortar pescoço, com a desculpa de que é para a salvação da alma. Jerusalém virou o palco dessa histeria divina. Imagine a cidade como um reality show sangrento, onde cada facção religiosa achava que era a protagonista. Cristãos, muçulmanos, judeus, todo mundo se achava dono do roteiro. Só que, diferente da Netflix, aqui o cancelamento era literal. Uma palavra errada, uma crença diferente. E pronto. Você era eliminado da vida com uma espada na cara. Teologia na base da torta de aço. O cerco à cidade sagrada foi um espetáculo tão sangrento que faria Game of Thrones parecer sessão da tarde. Os cruzados invadiram Jerusalém em 1099 com fome, raiva, sede e uma vontade insana de purificar. E quando entraram, olha, vamos dizer que não foram exatamente dar bênçãos e repartir pão. Foi carnificina mesmo. Gente degolada no altar, corpos empilhados como caixas de supermercado em liquidação celestial. Fé, aqui, era faca de dois gumes. Literalmente. E o mais doido, eles comemoraram. Fizeram missa, cantaram hinos, agradeceram a Deus pela vitória. Como se estivessem celebrando a inauguração de uma padaria e não o genocídio de milhares. Te juro, um dos cronistas da época escreveu orgulhoso que o sangue chegava até os tornozelos dos cavaleiros. Como se isso fosse um selo de aprovação divina, tipo, aprovado por Deus com 5 litros de hemoglobina. Imagina o post no Instagram medieval. Gratidão. Jerusalém é nossa, mascarando a matança. O mais irônico, a maioria desses cavaleiros mal sabia ler, mas matava em nome de uma Bíblia que nunca tinham lido. Era tipo seguir política por manchete de WhatsApp, distorcido, inflamado e extremamente perigoso. O importante não era o conteúdo, era a emoção, o arrepio, o sentimento de missão. Quando você acredita com força, a lógica vai embora de armadura, acenando. Os líderes religiosos da época, grandes estrategistas do medo, diziam que a Terra Santa estava gritando por socorro, como se a areia estivesse chorando e os muros de Jerusalém pedissem abraço. Era a versão medieval de marketing emocional. Manipulação com cheiro de incenso e culpa eterna. E os fiéis, claro, respondiam. Porque prometer o céu é fácil. Difícil é explicar o inferno que se faz em nome dele. E não era só espada. Era também fogo, tortura, fome forçada. Crianças mortas, mulheres estupradas, homens crucificados. Ironia do destino, não? Tudo com selo religioso. Em teoria, o objetivo era abrir caminho até Deus. Mas no caminho, eles abriram muito mais. Corpos, lares, feridas históricas que sangram até hoje. Porque quando a fé encontra a faca, o corpo vira altar. Ao final, restava um silêncio estranho. Como se nem o céu tivesse coragem de aplaudir aquilo. O sangue secava, as preces continuavam, e os sobreviventes caminhavam entre ruínas tentando entender se realmente estavam salvos. Ou só muito traumatizados. Mas o Papa estava feliz. E os cronistas também. E quem sobreviveu? Bem, esse teria histórias para contar, ou pesadelos para sempre. E se você acha que o terror parava no campo de batalha, segura aí. Porque agora vamos abrir o estômago do cotidiano. O que essas almas purificadas comiam em suas jornadas de fé? Dica: você não vai querer saber, mas vai rir, de nervoso. Sabe aquele cheirinho de igreja antiga com incenso, madeira e silêncio sagrado? Esquece. Em Jerusalém,
Depois da invasão dos cruzados, o cheiro era outro. Um mix desconcertante de carne queimada, suor medieval e sangue coagulado sob o sol do Oriente Médio. Imagine entrar em um templo sagrado e ser recebido por um tapete de cadáveres. Essa era a graça divina do século XI. E pasme, eles ainda diziam que era um milagre. A cidade sagrada, que deveria ser um ponto de encontro da fé, virou um açougue a céu aberto. Padres tropeçavam em corpos, soldados faziam piquenique do lado de ossos humanos, e crianças brincavam com pedaços de armaduras cravadas em gente. Literalmente. Foi como se o paraíso tivesse vomitado no próprio altar. E os invasores? Seguiam cantando hinos, como se Deus estivesse assistindo tudo do camarote, com vinho celestial na mão e a hashtag ou missão cumprida nos pensamentos. O massacre foi tão intenso que muitos cruzados ficaram emocionados. Sim, alguns choraram de alegria. Outros entraram em transe. Um ou outro teve visões de anjos em meio à carnificina. Ou talvez fosse só desidratação mesmo. Quando o sangue cobre até a ponta da barba, a fé vira uma névoa densa e tudo parece mais místico. O problema é que essa mística matava rápido e deixava marcas eternas. Não na alma, no chão. E você, espectador moderno, talvez esteja aí pensando: ah, mas eles eram bravos guerreiros. Calma, Braveheart. A maioria era camponês analfabeto que mal sabia usar uma colher, quanto mais uma espada. Eles matavam com a mão tremendo, o estômago vazio e uma culpa engolida a seco. E tudo isso era chamado de serviço santo. Hoje a gente faz voluntariado na igreja. Naquela época, tinha gente salvando almas com machado. É irônico. Eles matavam para purificar a cidade. Mas a cidade acabou mais impura do que nunca. Foi como lavar o chão com sangue achando que é sabão. E depois ainda ajoelhar e agradecer. Imagina rezar enquanto seu pé escorrega em intestinos de alguém que rezava por outro Deus. Pois é. A fé, naquele cenário, não era uma luz no fim do túnel. Era uma tocha enfiada no barril de pólvora. E como se não bastasse o espetáculo visual, havia o som. Gritos, preces, gargalhadas nervosas. Um coral desafinado de desespero e fanatismo. Jerusalém, naquele momento, era uma rave apocalíptica. E Deus, silencioso. Ou talvez envergonhado. Se é que ele estava ali. Ou se alguém realmente acreditava nisso, além das lideranças que lucravam com cada prece derramada entre vísceras. O que sobrou depois foi uma cidade traumatizada. Paredes com manchas que não saíam. Olhos que nunca mais piscaram do mesmo jeito. E uma população que viu o céu prometido virar o inferno em tempo real. Mas os registros da época, cheios de glória, vitória e gratidão. Porque a história é sempre escrita por quem sobreviveu. E editada por quem tinha acesso à pena. E à indulgência. E aqui fica uma verdade incômoda. Não há nada mais perigoso que uma causa sagrada na mão de gente faminta. Quando a fé vira desculpa para matar, o paraíso desaba antes mesmo da primeira pedra ser colocada. E se você acha que os combates eram brutais, espera até ver o que eles comiam. Porque a fome desses cruzados era quase tão selvagem quanto sua devoção. Se você é do tipo que reclama da comida do avião ou que faz careta para arroz sem sal, parabéns, você não teria durado 15 minutos no menu degustação das cruzadas. Porque lá, o cardápio era simples. Tudo o que não te matava imediatamente era servido. Pão bolorento, carne seca igual sola de bota, e uma sopa tão suspeita que até a água benta se recusaria a abençoar. Isso quando tinha comida. Nos dias ruins? Bem, digamos que a criatividade medieval era quase gastronômica. Quase. Durante os cercos mais longos, como em Antioquia, a situação ficou tão desesperadora que os cruzados começaram a comer couro. Isso mesmo. Rasparam cintos, botas, bainhas de espada e jogaram tudo na panela. Era tipo uma feijoada pós-apocalíptica, só que sem o feijão e com gosto de meia velha cozida. E quando o couro acabou? Bem, relatos falam de ratos, cachorros, cadáveres de inimigos e até canibalismo. Isso mesmo que você leu. Canibalismo, versão fé cristã, servido morno, sem culpa, com bênção. Claro, nem todo dia era tão dramático. Às vezes, rolava uma ceia mais nobre, vinho azedo, com gosto de vinagre e pecado,
queijo embolorado com textura de parede úmida, e se você tivesse muita sorte, uma galinha magrela que morreu de estresse antes de virar sopa. Isso se ninguém roubasse a galinha antes. Porque nas cruzadas, a linha entre companheiro de batalha e ladrão faminto era tão fina quanto uma tripa mal cozida. E sabe o mais cômico? Eles comiam aquilo tudo achando que estavam sendo testados por Deus, como se cada diarreia fosse uma provação divina, cada vômito um ato de fé. A espiritualidade era medida na quantidade de vezes que você sobreviveu a uma refeição. Era tipo participar de um MasterChef, edição inferno, onde o jurado é um monge, o prêmio é o céu, e o prato é você mesmo, se a coisa apertar. A água também era um espetáculo à parte. Quase sempre contaminada, servida em potes de madeira mal lavados e com pedaços não identificáveis boiando. Você bebia e fazia o sinal da cruz, não por fé, mas por medo. E quem tinha medo demais, bebia vinho no lugar, o que gerava um exército meio bêbado, meio desidratado e completamente desorientado. Mas ei, a culpa era sempre dos muçulmanos, ou dos pecados, ou da posição dos planetas. O mais hilário, ou trágico, depende do seu humor, é que muitos desses soldados saíram de casa achando que iam encontrar terra de leite e mel. Mas o único mel que viam era o dos corpos já em decomposição, pingando de insetos. Leite, só se fosse de cabra mal nutrida que tossia mais que produzia. E mesmo assim, alguém lá atrás gritava: "É por Deus!" E lá iam eles, mastigando esperança com gosto de ferrugem. Nas festas, se é que se pode chamar assim, cantavam canções para esquecer o gosto da miséria. Um vinho barato ajudava a maquiar o apocalipse digestivo. Mas bastava o primeiro arroto suspeito para o clima mudar, porque você nunca sabia se aquele som era um gás inocente ou o anúncio de uma febre mortal que ia te matar antes do nascer do sol. Era uma ceia com roleta russa, só que todas as balas estavam carregadas com salmonela, e quando morriam não havia cerimônia. Só um buraco raso, se tivesse sorte. E mesmo assim, alguns corpos sumiam à noite. Alguém comia? Ninguém falava, porque nas cruzadas, o silêncio às vezes era mais nutritivo que qualquer janta. E quando a barriga roncava, o moral descia junto, porque nada destrói uma ideologia como um intestino vazio. No fim, comer virou uma batalha paralela, tão cruel quanto a que rolava nas muralhas. O inimigo nem sempre tinha turbante. Às vezes, ele era o próprio pão que você ia colocar na boca. E se você acha isso nojento, segura o estômago, porque agora vamos falar do cheiro real da salvação, aquele perfume inesquecível da sujeira sagrada dos campos de guerra. Se você já reclamou do cheiro de alguém no metrô às 6 da tarde, parabéns, você ainda não conheceu o perfume oficial das cruzadas. Uma mistura explosiva de suor ancestral, feridas abertas, peido litúrgico e um toque amadeirado de cadáver esquecido. Era o Dior Sauvage da Idade Média, só que sem glamour e com alto risco de infecção. O marketing? Fedor divino, um aroma tão forte que Deus te ouve antes de você rezar. Na ausência de banhos frequentes, ou de qualquer banho, os cruzados usavam a melhor estratégia disponível: ignorar e seguir, mesmo com piolhos fazendo festa no couro cabeludo, feridas cheirando a queijo azul e os pés tão necrosados que já pediam independência. A verdade é que ninguém ligava, porque todo mundo estava igualmente podre. Era uma irmandade de aroma, um pacto de pestilência, uma unidade aromática da fé. E como disfarçavam? Com fé. Literalmente. Jogavam incenso no ar, esfregavam ervas no corpo. Às vezes, até rezavam por um milagre desodorizante. Mas o efeito durava menos que promessa de político. Em meia hora, tudo voltava ao seu status original. Um ambiente onde até as moscas tossiam. E mesmo assim, ali estavam eles, firmes, suados e prontos para matar em nome da pureza. Pura ironia. Mas não era só o corpo, era também o ambiente. Os acampamentos cheiravam a excremento fresco, restos de comida azeda e gente podre por dentro e por fora. Não havia esgoto, claro. Então onde iam ao banheiro? Onde dava, literalmente. Atrás da barraca, do lado da fogueira, às vezes no próprio escudo. O conceito de higiene era um rumor distante, tipo Wi-Fi em floresta. Tecnicamente possível,
mas nunca visto. E o pior, eles dormiam nesse cheiro. Respiravam fundo entre orações e fungadas. Já faziam parte do ar. Era como se o olfato tivesse se rendido, ou morrido. Talvez seja essa a maior bênção invisível das cruzadas: matar o nariz antes de matar o corpo. E por mais que hoje pareça impensável, naquela época, ninguém reclamava. Porque ali, sobreviver já era vitória. Cheirar mal, um detalhe irrelevante diante da eternidade prometida. Aliás, o fedor também era sinal de status. Quanto mais fedido, mais tempo de batalha. Um cavaleiro limpinho era suspeito, um fedido era veterano. Era quase uma medalha invisível, o CC da salvação. E se alguém ousasse usar perfume? Traidor. Luxuoso demais. Provavelmente muçulmano infiltrado, porque no mundo das cruzadas, até o cheiro era politizado. E qualquer tentativa de cheirar bem era vista como fraqueza espiritual. O pior momento era nas marchas ao sol. Sob armaduras ferventes, o suor virava caldo sagrado. Escorria, misturava com sangue seco, entrava nos olhos, nas feridas, nos sonhos. Um banho. Só de chuva. E quando chovia, eles agradeciam. Não por refrescar, mas porque finalmente o cheiro mudava para algo levemente menos desesperador. Água do céu. O primeiro chuveiro coletivo da cristandade. E mesmo nesse ambiente tóxico, havia romance. Sim, cartas eram trocadas, beijos eram roubados, promessas de reencontro eram feitas. Tudo isso enquanto o casal estava rodeado por fezes, mosquitos e barulhos corporais que deixariam um porco constrangido. Porque o amor, aparentemente, também é cego do nariz. Ou masoquista. Ou só muito, muito desesperado. No fim, o cheiro fazia parte da fé. Era o sacrifício invisível. Ninguém escrevia sobre isso com orgulho, mas todos carregavam. Um peso que não dava para lavar. Só suportar. Como quem se convence de que estar sujo por fora é sinal de limpeza por dentro. Mas essa ilusão logo seria desfeita, quando os próprios piolhos começassem a escolher em qual cruzado se instalar. Porque na guerra entre lança e parasita, às vezes o piolho vencia. E por falar em coisas minúsculas que matavam mais que espadas, talvez seja a hora de conhecermos o verdadeiro vilão invisível das cruzadas: as doenças. Sim, elas tinham nomes, cheiros e humores próprios, e costumavam chegar antes da batalha, ou depois, ou sempre. Se você acha que as cruzadas foram um desfile de guerreiros nobres em cavalos brancos, com armaduras reluzentes e discursos inspiradores, sinto informar, mas seu filme mental foi dirigido por alguém com amnésia histórica. Porque o verdadeiro inimigo ali não era o exército inimigo. Era a natureza microscópica da desgraça. E olha, ela era criativa. O piolho era o general. A pulga, o espião. E a disenteria, o ataque surpresa. Imagina viver semanas em marcha, suando dentro de um saco de metal, comendo comida contaminada, dormindo em buracos, sem lavar as mãos. E ainda achar que o maior risco é uma flechada? Ingênuo. O que te matava mesmo era aquele arranhão na perna que infeccionava até virar um braço extra. Ou aquela febre que chegava de mansinho e te fazia ver anjos antes de ver a terra. Cruzadas eram também um jogo de sobrevivência bacteriana. Um dos maiores vilões era ele, o piolho. Pequeno, sorrateiro, democrático. Todos tinham, até os líderes. E não só ele picava. Ele trazia de brinde a febre tifoide. Era como se cada cruzado carregasse uma bomba relógio biológica no couro cabeludo. E o mais doido? Muitos preferiam encarar uma espada a uma infestação de piolhos. Porque com a espada, ao menos você morria limpo. Com o piolho, você virava um festival de coceira, delírio e vergonha. E aí vinham as pragas de rato. Sim, rato. Com um R maiúsculo de roedor sem limites. Eles invadiam acampamentos, comiam suprimentos, morderam gente dormindo e espalhavam peste como quem espalha fofoca. Um cruzado mordido era um cruzado em contagem regressiva. E o mais cômico, ou trágico, é que às vezes os ratos também viravam comida. Ou seja, o ciclo da vida se resumia a morder e ser mordido. Um ecossistema de desespero. As moscas, por sua vez, faziam ninho em feridas, literalmente.
Acordar com larvas se mexendo no seu ombro era parte do bom dia medieval. E ninguém gritava. Já era rotina. A única coisa que os deixava realmente desesperados era a diarreia, porque aí o corpo entregava. E no meio da marcha, no calor, sem papel higiênico e com cólicas demoníacas, a dignidade se despedia com lágrimas e gases. E sabe o que mais matava? A fé. Sim, a fé. Porque muitos acreditavam que estavam sendo testados. Então negavam ajuda, recusavam comida de fontes imundas e morriam de infecção com um sorriso no rosto. Fé, ali, era faca de 2 gumes. Curava a alma, mas fritava o corpo. E tudo era tratado com preces. Febre? Reze. Dente podre? Reze. Delírio com anjos? Reze e beba vinagre. Porque Deus proverá. Só esqueceram de perguntar se ele tinha álcool em gel. Aliás, as feridas de batalha raramente matavam direto. O problema vinha depois. Tétano, gangrena, vermes que surgiam do nada. E como curavam? Com cauterização, ou seja, queimando a carne viva com ferro em brasa. Um grito ecoava, e os outros agradeciam por não ser o deles. Medicina de campanha era um espetáculo. Mas no fundo, todos sabiam. Se você não morreu lutando, ainda pode morrer sentado. As cruzadas viraram, sem querer, uma grande seleção natural. Os fortes morriam, os fracos também. Os sortudos, às vezes. Os muito sujos, frequentemente. E os religiosos demais, quase sempre. Era como um reality show onde o prêmio era continuar respirando até o próximo cerco. E mesmo assim, mais e mais pessoas continuavam entrando. Loucos? Talvez. Ou só desesperados por sentido. E enquanto os corpos caíam sem luta, as lideranças seguiam em frente, com discursos motivacionais cheios de promessas. Estamos purificando o mundo, diziam. Mas o mundo parecia mais um campo de teste para doenças tropicais em versão medieval. E se a guerra não te matasse, a própria crença na vitória celestial podia te levar direto ao caixão. Agora, se você acha que isso foi demais, imagina o que sentia quem ficava para trás, quem via os amigos apodrecerem, quem segurava cartas que nunca seriam entregues, porque por trás da lama, da guerra e dos piolhos, havia também um coração partido esperando por um milagre. Em meio ao fedor, à febre e à fé descompensada, havia algo ainda mais indigesto que a sopa de rato: a saudade. Porque sim, no meio do massacre, do fanatismo e da diarreia explosiva, existia amor. E juro, ele era real. Cartas cruzavam desertos, mares e campos de batalha carregando promessas de volta, votos de fidelidade e até receitas de pão. Pena que a maioria dessas cartas nunca chegou ao destino. Ou ao remetente. Imagine um cavaleiro escrevendo à luz de tocha, com uma pena suja e a mão tremendo de fome. Minha amada, estou firme. Lembro do teu cheiro entre os lençóis. Pausa. Uma flecha atravessa o acampamento. Ele segue escrevendo, porque escrever é o único respiro que tem. Não tem WhatsApp, não tem entrega em 3 dias. Só esperança. E um mensageiro com disenteria que provavelmente vai morrer antes de cruzar a próxima vila. Essas cartas viravam relicários de memória. Algumas foram encontradas séculos depois, enterradas com os corpos, manchadas de sangue e saudade. Outras foram usadas como papel higiênico. Sim, acredite. Porque no campo de batalha, até as palavras de amor podem ser degradadas pela urgência da carne. Uma poesia que virou pano de bunda. Uma declaração que limpou um pecado intestinal. Triste? Sim. Surreal? Também. E pior que as cartas perdidas, eram as cartas devolvidas. Isso quando voltavam. Imagina ser uma mulher no sul da França, receber um envelope sujo com um bilhete do exército, dizendo que seu marido foi morto em nome da fé. E dentro, só um pedaço da corrente que ele usava no pescoço. Romântico. E completamente devastador. Um souvenir trágico da cruzada que levou o seu amor e devolveu apenas o peso. Mas havia também as mentiras doces. Estou bem, amor, dizia o guerreiro sem um dedo. Logo estarei contigo, prometia quem já sabia que ia morrer. A carta era uma cápsula de esperança, ou um delírio escrito com febre e vinho azedo. Ninguém queria preocupar quem ficou. Então floreavam. Inventavam vitórias. Inventavam banhos. Inventavam tudo.
porque a última coisa que morria nas cruzadas era a ilusão. Algumas cartas traziam um tom quase adolescente. Sonhei com você ontem. Senti seu cheiro entre as palmeiras. Quando isso tudo acabar, vamos ter um filho. É bonito imaginar esses fragmentos de ternura vagando por campos minados de desespero. Era o único lugar onde eles podiam ser fracos, sensíveis, humanos. Fora disso, só havia espada, escudo e casca grossa. O amor era o esconderijo secreto. E enquanto isso, a pessoa amada esperava. Às vezes por anos, sem notícias, sem garantias, apenas com fé. Essa palavrinha tão maltratada nessa história. E um vazio que nem todos conseguiam preencher. Algumas mulheres se uniam a outros. Algumas iam para conventos. Outras enlouqueciam, porque amar um cruzado era como amar um fantasma em processo de fabricação. E mesmo quando voltavam, eles não eram mais os mesmos. Se voltavam. Um homem que viu os horrores das cruzadas voltava com o olhar seco, a mão trêmula e o coração em silêncio. E a esposa que esperava por um reencontro apaixonado recebia um estranho, um sobrevivente. Às vezes, um corpo com alma faltando. A guerra não devolvia ninguém inteiro, só remendado. Essas histórias raramente entraram nos livros, porque amor, dor e espera silenciosa não rendem glória militar. Mas estavam lá, nos sussurros das madrugadas, nas lembranças em noites sem estrelas, nas mãos trêmulas que seguravam cartas como quem segura o último fiapo de sanidade. E talvez isso diga mais sobre as cruzadas do que qualquer batalha vencida. Porque entre um massacre e outro, ainda havia quem escrevesse "Sinto sua falta". E agora que você já sentiu esse peso no peito, que tal entrarmos na mente de quem carregava tudo isso por dentro? Porque o verdadeiro campo de batalha, meu caro ouvinte, às vezes era o próprio capacete. A armadura era pesada, mas o que realmente esmagava o cruzado era o que estava entre o capacete e o crânio: a mente. Aquele lugar escuro onde os gritos não ecoavam para fora, só ricocheteavam de um lado para o outro. E o elmo? Ah, o elmo. Aquela panela fervente onde o suor escorria, o ar rareava e os pensamentos cozinhavam lentamente, como se a insanidade fosse uma sopa temperada com fé e desespero. Não era só medo de morrer, era medo de enlouquecer antes. Medo de ver de novo aquela criança carbonizada. Aquele amigo eunuco. Aquele cavalo aberto ao meio. Alguns cruzados começavam a rir do nada. Outros choravam entre as preces. Um ou outro começava a falar com os mortos como se estivessem do lado. E talvez estivessem. A linha entre milagre e alucinação era tão fina quanto um fio de cabelo grudado na viseira. Alguns se agarravam a rituais. Repetiam orações como quem segura uma corda no abismo. Outros desenhavam cruzes em tudo. No escudo, na perna, na testa. Um chegou a tatuar o próprio rosto com uma cruz de faca e carvão. Disseram que era devoção. Eu chamo de desespero com estética simbólica, porque quando o mundo desaba, qualquer gesto vira superstição disfarçada de fé. E o silêncio? O silêncio era um problema. Nos momentos sem batalha, sem gritos, sem música, o pensamento vinha, invadia, sussurrava, acusava. Você matou uma família inteira. Você roubou a água de uma criança. Você gostou de matar? Ninguém ensinou a esses homens o que fazer com o remorso. Então, eles o empalhavam. Enfiavam no fundo da mente e seguiam. Mas à noite, ele voltava, feito espectro, deitado ao lado. Para disfarçar o caos mental, muitos se tornavam ainda mais devotos. Porque é mais fácil gritar, "Deus quis assim", do que admitir que você destruiu uma vila por medo e raiva. É mais fácil repetir mantras do que encarar os rostos que você apagou com um golpe. A fé, nesse ponto, virava anestesia, mas também vício. E quanto mais você usava, mais distorcida ela ficava. Como tentar se acalmar cheirando incenso vencido. E os líderes sabiam disso. Claro que sabiam. Mas preferiam homens quebrados e obedientes do que sãos e pensantes. A lucidez, afinal, questiona ordens. A loucura obedece em transe. Por isso, manter os cruzados à beira da exaustão era parte da estratégia. Um exército de mentes fraturadas com olhos brilhando de fé fazia muito mais estrago do que um bando de soldados bem alimentados com perguntas demais.
Às vezes, um cruzado simplesmente sumia. Não fisicamente, psicologicamente. Você via ele ali, respirando, lutando. Mas algo dentro tinha ido embora. Um olhar vazio. Uma risada sem contexto. Era como se a alma tivesse se retirado educadamente, deixando o corpo no automático. E ninguém comentava. Porque sabiam, amanhã podia ser você. O mais poético e triste é que esses homens não tinham nome nos livros. Só números, só feitos. Mas ninguém contou o que eles pensavam quando a espada pesava mais que a fé. Ninguém falou dos pesadelos, do pânico ao ouvir um grito de mulher, da culpa sussurrando no escuro como um salmo invertido. Porque heróis aparentemente não choram, mas choravam. E choravam escondido, onde nem Deus podia ver. E aí fica a pergunta: se você vestisse aquela armadura, comeria aquela sopa, marchasse até o fim do mundo e visse tudo aquilo, o que sobraria de você? Um mártir? Um monstro? Um sobrevivente em decomposição interna? A guerra não transforma homens em heróis, transforma homens em cavernas, cheias de ecos que ninguém ousa explorar. E se você acha que tudo isso era só problema de soldado raso, espera até conhecer os reis. Sim, os que apareciam nas moedas, porque o que tinha de loucura nos elmos, sobrava de vaidade nas coroas. Quando você pensa em cruzadas, talvez imagine reis majestosos, de espada em punho, liderando exércitos com honra, coragem e uma playlist épica ao fundo. Mas a realidade era mais próxima de um episódio de The Real Housewives of Jerusalém, só que com mais cabeças cortadas e menos taças de champanhe. Porque os reis cruzados, meus amigos, eram vaidosos, paranoicos e muitas vezes mais perigosos que os próprios sarracenos. Comecemos com ele, Ricardo Coração de Leão, o queridinho da Inglaterra, o galã dos livros de história. Forte? Sim. Corajoso? Provavelmente. Equilibrado? Nem tanto. Ele gastou mais tempo na Terra Santa do que governando o próprio país. A Inglaterra mal viu sua coroa, mas viu muito bem as taxas que ele impôs para bancar sua guerra pessoal com Saladino. O povo inglês pagou imposto até pela chaminé da lareira. Isso se tivesse lareira. E Saladino, o famoso líder muçulmano, inteligente, estratégico, carismático e totalmente envolvido numa guerra que ele nem começou. Enquanto os reis europeus brigavam entre si para ver quem aparecia melhor nos vitrais das catedrais, Saladino estava lá, reorganizando exércitos, limpando sujeira alheia e tentando manter Jerusalém inteira. Ele era o aluno aplicado tentando fazer trabalho em grupo com 3 repetentes mimados. Aliás, brigas internas eram o pão amanhecido das cruzadas. Teve rei cristão que se recusou a lutar ao lado de outro porque não queria dividir a glória. Teve príncipe que sabotou o cerco só para um rival se ferrar. Teve nobre que trocou território por um cavalo e meio barril de vinho. Porque sim, prioridades. E no meio disso tudo, tinha gente morrendo de verdade. Mas quem liga? O importante era sair bonito no relato do cronista. As reuniões de estratégia mais pareciam encontros de condomínio. Um queria atacar, outro queria negociar, outro estava ocupado demais escrevendo cartas para o Papa pedindo bênção e prestígio. E quando finalmente tomavam uma decisão, geralmente era a errada, porque governar sob o calor de 1000 egos inflamados não é fácil, e as coroas pesavam mais que os próprios elmos. E claro, como bons líderes medievais, muitos estavam mais preocupados em parecer sagrados do que em fazer algo sagrado. Mandavam construir igrejas onde acabavam de assassinar civis. Criavam relíquias falsas para angariar apoio. Um deles chegou a proclamar que sua espada era abençoada por um anjo. Spoiler, era só aço enferrujado de ferreiro bêbado. Mas vai dizer isso para a multidão com fome de milagre? Não se engane, esses reis eram humanos, com inseguranças, ambições e um medo enorme de serem esquecidos. Muitos deixaram de lutar batalhas importantes só para garantir que sua estátua fosse erguida no lugar certo. Outros morreram por orgulho, não por fé. Porque o grande pecado da nobreza medieval era esse: querer eternidade mesmo que à custa de toda uma geração de mortos anônimos. E tem mais. Muitos desses líderes eram extremamente supersticiosos. Jogavam dados antes das decisões, carregavam pedaços de osso como amuleto e consultavam profetas de guerra antes de cada movimento. Um deles mandou prender o cozinheiro por achar que o caldo azedo era sinal do demônio.
Era um verdadeiro RPG com consequências trágicas, escrito em tempo real com sangue e ressentimento. Mas, justiça seja feita, nem todos eram cruéis. Alguns simplesmente eram incompetentes. E às vezes, a incompetência matava mais do que a maldade. Afinal, um rei indeciso podia custar milhares de vidas em questão de horas. E depois, ele fazia uma prece, ganhava perdão, e subia na hierarquia celestial enquanto seus soldados apodreciam no campo. E quando esses reis voltavam para casa, eram recebidos como heróis, com festas, moedas, tapetes vermelhos. Mas a Terra Santa ficava atrás, sitiada, arrasada, ferida, porque o trono sempre voltava limpo, mesmo que as mãos ainda estivessem cobertas de sangue. E se você acha que só os líderes eram contraditórios, espera até conhecer quem acompanhava as cruzadas por interesse. Gente que não queria lutar, só lucrar. Enquanto os cavaleiros afiavam suas espadas e os reis discutiam vaidade como se fosse estratégia militar, havia uma outra multidão marchando rumo à Terra Santa. Só que sem armadura, sem título e muitas vezes sem noção. Eram os peregrinos, aqueles que achavam que atravessar continentes a pé, rezando, sangrando e chorando, garantiria um lugar VIP no céu. Gente boa, ingênua e completamente despreparada para o que vinha pela frente. Esses peregrinos eram o povão das cruzadas. Vinham com sacos nas costas, crianças no colo, esperanças no peito e piolhos no cabelo. Uns vendiam tudo o que tinham para bancar a viagem. Outros iam por promessas milagrosas, tipo: quem pisar em Jerusalém, zera o currículo de pecados. Uma espécie de controle psaltesdel espiritual. Mas o que encontravam pelo caminho era menos céu e mais caos. Tipo Black Friday mística, só que com decapitação e peste bubônica no combo. E onde há fé, há mercado. E onde há desespero, há oportunista. Logo surgiram os mercadores de milagres. Gente vendendo ossos de santos, que eram ossos de galinha. Fragmentos da verdadeira cruz, cortados da cerca do vizinho. E até lágrimas de Maria engarrafadas. Spoiler, era água salgada com perfume barato. Um deles chegou a vender uma pena que supostamente caiu da asa de um anjo, e o povo comprava, com fé e sem nota fiscal. Tinha também os coaches da fé medieval, homens barbudos com cara de profeta, falando em línguas esquisitas, prometendo visões e proteção divina, mediante uma doação simbólica, claro. E os peregrinos seguiam esses guias espirituais, como quem segue perfil verificado no Instagram, com devoção cega e zero senso crítico. Quando a realidade apertava, bastava um milagre inventado para manter a chama acesa. Alguns peregrinos eram quase místicos de Instagram versão 1096. Jejuavam por dias, se autoflagelavam, tinham visões induzidas por desnutrição e gritavam mensagens recebidas de Deus no meio da estrada. Era uma mistura de retiro espiritual, rave mal organizada e show de horrores. Mas funcionava. A fé, mesmo distorcida, ainda era combustível. E enquanto isso, os mercadores riam, porque o verdadeiro milagre era o lucro. E não pense que tudo era tão espontâneo. Muitos desses mercadores viajavam junto dos exércitos, como parasitas bem organizados. Vendiam suprimentos a preços absurdos, água que valia ouro e até bênçãos de mentira. Era a versão medieval do compre agora e garanta sua salvação. E os fiéis pagavam. Melhor pecar por gastar do que morrer por sede. O céu podia esperar, mas o estômago não. Havia também quem se escondia atrás da fé para fugir de dívida, casamento ou escândalo. Sim, o sujeito traía a esposa, roubava o vizinho e depois se alistava dizendo que recebeu o chamado divino. E todo mundo fingia acreditar. Porque nas cruzadas, a espiritualidade era o disfarce perfeito para qualquer bagunça emocional. Era o lugar onde o culpado virava mártir, desde que marchasse com cara de quem sentia muito. E esses peregrinos armados, mesmo sem treinamento, acabavam participando das batalhas. Às vezes por acidente, às vezes por pressão. Entravam no campo de guerra com pau, pedra ou só uma cruz pendurada no pescoço, e morriam rápido, mas morriam sorrindo. Porque alguém disse que aquilo era redenção, e morrer pela causa ainda era melhor do que morrer sem ter feito nada grande na vida. O mais trágico? Muitos sequer chegavam à Terra Santa. Morriam pelo caminho, esquecidos em vales, estradas, becos lamacentos. E os poucos que chegavam,
viam uma Jerusalém que não tinha nada de celestial. Viam fogo, ruínas, sangue seco nas paredes. E choravam, mas não podiam voltar. Porque ninguém sobrevive à verdade quando ela rasga o que você mais acreditava. E por falar em verdades dolorosas, imagine como era enfrentar a punição religiosa de quem não se encaixava. Porque se as cruzadas tinham mercado e fé, também tinham tortura. Daquelas que fariam até o diabo pedir uma pausa. Se você acha que os castigos medievais eram duros, espere até descobrir o que a fé permitia quando se achava que Deus estava assistindo de camarote e aplaudindo. Nas cruzadas, torturar não era só uma prática militar. Era uma experiência litúrgica. Um tipo de correção espiritual com métodos tão criativos que fariam um serial killer moderno parecer aprendiz de sadismo. Começava com os infiéis. Qualquer um que não professasse a fé certa, e por certa, entenda, a do inquisidor da vez, podia ser acusado, preso e levado aos interrogatórios. Mas chamar aquilo de interrogatório é como chamar decapitação de corte de cabelo. Era um espetáculo de dor com roteiro escrito à base de versículos bíblicos e sede de controle. Tudo isso com um cheiro suave de mofo, sangue e culpa. Tinha de tudo. Roda de despedaçamento, ferro em brasa, esmagamento de membros, unhas arrancadas com calma poética. Um dos preferidos era o espanador do Senhor. Um chicote com pontas de ferro usado para expulsar demônios pela pele. Havia também a ceia do arrependimento, onde o acusado era forçado a comer carvão em brasas para provar que não mentia. Spoiler: mentindo ou não, a boca virava um altar em chamas. E o mais sórdido, tudo era acompanhado de orações. Antes de esmagar os dedos de alguém, fazia-se um Pai Nosso. Antes de arrancar confissões com fogo, lia-se um salmo. Era a tortura com trilha sonora espiritual. O corpo gritava, mas o espírito, diziam, estava sendo purificado. Como se dor fosse sabão de alma. E quanto mais você gritava, mais os carrascos acreditavam estar no caminho certo. Não eram só homens, mulheres também. E as acusações muitas vezes envolviam bruxaria, heresia ou simplesmente existir com personalidade demais. Algumas foram penduradas pelos cabelos, outras colocadas em banhos de água fervente enquanto monges recitavam ladainhas. Era como um spa satânico onde a cliente nunca saía viva. Mas sim, claro, tudo por amor à salvação. A lógica era simples e perversa. Se você resistia à dor, era porque o demônio te fortalecia. Se você confessava, era porque era culpado. Em resumo, qualquer resposta confirmava a culpa. Era um sistema hermético de paranoia, fé tóxica e manipulação emocional. Um verdadeiro gaslighting espiritual medieval. E a plateia? Muitas vezes assistia, em nome da ordem, em nome de Deus. E sabe o que acontecia com os corpos depois? Alguns eram queimados em fogueiras públicas, como oferta de expiação. Outros eram jogados em valas comuns, com uma cruz pregada no peito e uma oração automática. Porque até na morte, era preciso manter a aparência de santidade. Afinal, ninguém queria admitir que a fé havia virado arma, e a misericórdia, pó de ilusão espalhado entre as cinzas. Os torturadores, curiosamente, tinham crise de consciência. Alguns. Às vezes. Mas bastava um sermão de seu superior, e tudo se resolvia. A culpa era dissolvida no vinho da comunhão, e o ciclo recomeçava. A violência se institucionalizava, e a tortura virava rotina. Uma rotina macabra, burocrática, sagrada. Porque se era pelo céu, tudo era permitido. E se você pensa que isso acabou, pense de novo. Porque os traumas deixados por essas práticas ecoam até hoje. A ideia de que sofrer aproxima você de algo maior, de que dor redime, de que sangrar é nobre. A herança invisível das cruzadas não está só nos livros, mas na forma como ainda romantizamos o martírio. E por falar em romantização, vamos dar uma volta pela cidade que recebeu o título de Centro da Fé, mas que na prática era o epicentro do delírio coletivo. Vamos caminhar pelas ruas de Jerusalém, onde o céu parecia ter um buraco no meio, e o inferno espiava pela fresta. Jerusalém. Só o nome já parece carregar um eco ancestral, um som que vibra entre fé, pólvora e poeira. A cidade que prometia salvação, mas entregava um catálogo de desilusões.
Todo cruzado que marchava até lá acreditava estar indo para o coração de Deus. Mas o que encontrava era um coração espremido entre muralhas rachadas, sangue coagulado nos paralelepípedos, e 3 religiões brigando por um mesmo pedaço de chão, como se fosse o último pedaço de pizza no fim do mundo. Para os cristãos, era onde Jesus foi crucificado. Para os judeus, o lugar do templo sagrado. Para os muçulmanos, o local da ascensão de Maomé. Um tripé sagrado sustentando uma cidade que, ironicamente, parecia estar sempre prestes a desabar. Porque ali, cada pedra tinha dono, cada esquina uma profecia, cada fonte um milagre inventado ou exagerado. E todo mundo queria um pedaço. Não da cidade, do céu. Mas o céu parecia sempre ocupado. Quando os cruzados finalmente entraram, depois de anos de marcha, suor e alucinação, não encontraram anjos. Encontraram barulho, caos e corpos em decomposição. A visão de Jerusalém foi poética só nos sermões. Na prática, era poeira, sangue pisado e cheiro de trauma coletivo. Um campo minado de memórias mal curadas, com um pôr do sol bonito o suficiente para enganar por 2 minutos, até o próximo grito ecoar pelas paredes. E ainda assim, choravam ao chegar. Ajoelhavam, levantavam cruzes, beijavam o solo como se aquilo apagasse o massacre da noite anterior. Era um delírio coletivo com narrativa personalizada. Cada um via o que queria. Milagre, expiação, vitória. Nenhum deles via a verdade. Que Jerusalém não era o fim da jornada. Era só o começo de mais dor. Porque conquistar é fácil. Manter é que arranca pedaço da alma. A cidade virou um tabuleiro. Reinos cruzados se alternando no controle. Um dia era cristã, no outro muçulmana. Cada grupo dizendo ter restaurado a verdade. Mas verdade, ali, era artigo negociável. E as pessoas comuns, as que só queriam viver, plantar, dormir, eram esmagadas por essas trocas de bandeira como formigas sob a sandália de um profeta nervoso. Havia templos reconsagrados, mesquitas convertidas à força, sinagogas queimadas por engano ou vingança. Tudo em nome da fé. Era como se Jerusalém fosse um boneco de vodú sendo espetado por cada nova cruzada, cada novo rei, cada nova revelação celestial. A cidade santa virou símbolo, mas perdeu a santidade. Virou bandeira e perdeu a paz. Virou mercado de fé e perdeu os fiéis. Mesmo assim, a cidade seguia viva, de alguma forma. Com gente rezando nos escombros, vendendo tâmaras do lado de ossadas, limpando a porta de casa enquanto ao lado alguém era crucificado por blasfêmia. O sagrado e o grotesco conviviam ali como vizinhos de parede fina. E talvez seja isso que tornou Jerusalém tão icônica. Ela não prometia perfeição. Prometia intensidade. Uma intensidade que muitas vezes matava. Para o cruzado que chegava, Jerusalém era o ápice. Para o que ficava, era o fardo. Muitos voltaram mudos. Outros se recusaram a falar da cidade. Alguns ficaram tentando dar sentido ao que viram. Mas a verdade é que não havia sentido. Só camadas e camadas de fé mal digerida, espalhada como tinta em mural de igreja. Bonito de longe, perturbador de perto. E se até agora você achava que a cidade era o pior, saiba que havia algo mais terrível. Algo que acontecia quando a noite caía sobre os acampamentos cruzados. Quando o frio mordia, os gritos cessavam e o silêncio revelava o que o dia escondia. Porque ali, na escuridão total, ninguém dormia. O sol se punha devagar, como se pedisse desculpas por ter que ir. E quando a última luz alaranjada desaparecia atrás das tendas improvisadas, um novo tipo de terror começava. O silêncio, o escuro, a hora em que a fé se calava e o medo falava alto. Porque no campo cruzado, a noite não era descanso. Era juízo final em capítulos. E quem fechava os olhos, arriscava acordar gritando, se acordasse. Durante o dia, o caos abafava tudo. A marcha, a fome, a guerra, a raiva. Mas à noite, não havia mais barulho suficiente para distrair. Só o som do próprio pensamento. Do vento sibilando entre lanças. De alguém tossindo sangue 2 tendas ao lado. Do ranger de um dente quebrado roçando em uma oração gaguejada. E todos sabiam. Naquele breu, os demônios não estavam nas histórias, estavam na mente. Era o horário dos delírios, dos sussurros sobre visões, vultos, aparições.
Um cavaleiro dizia ter visto um anjo queimando no céu. Outro, um cão negro com olhos humanos. Um terceiro afirmava que sentia cheiro de enxofre toda vez que rezava. Se era psicológico, provavelmente. Mas ali, ninguém tinha psicólogo. Só superstição, vinho e um crucifixo lascado pendurado no pescoço como escudo contra o invisível. O pior era dormir. Deitar no chão duro, no meio da lama seca, coberto com um trapo e com a barriga roncando em código Morse. Tentar descansar, sabendo que o inimigo podia atacar a qualquer momento. Ou pior, que seu colega de tenda podia delirar e te estrangular achando que era uma serpente enviada por Satanás. A insônia era o vício mais comum nas cruzadas, porque dormir era morrer sem aviso. Os sons noturnos viravam uma sinfonia sinistra. Cavalos relinchando nervosos, estalos secos como ossos sendo pisados, gritos abafados de pesadelos que não cabiam no travesseiro, porque não havia travesseiro. E no meio disso tudo, uma vela tremeluzente, uma oração maldita, um vulto rápido demais para ser gente. A noite engolia o juízo de muitos. Era ali, sem espada, que os homens realmente caíam. E quem tentava resistir, bebia. Cantava salmos desafinados. Contava histórias de santos e milagres que nunca aconteceram. Qualquer coisa para afastar o vazio. Porque o vazio era cruel. Ele lembrava que tudo aquilo, a guerra, a fé, a redenção, podia ser só um teatro de horrores encenado com figurinos de metal. E os atores estavam cansados demais para decorar as falas. Alguns escreviam cartas, sem endereço. Outros desenhavam cruzes no chão com o dedo sujo. Havia quem falasse com os mortos. E havia os que não falavam mais. Tinham olhos abertos, mas vazios, como lanternas com a chama apagada. Esses eram os mais perigosos, porque quando um homem perde o medo do inferno, é sinal de que já está morando nele. E o amanhecer, quando vinha, era recebido com alívio e amargura. Alívio por estar vivo, amargura por ter que continuar. Cada nova manhã parecia mais uma sentença do que uma dádiva, porque o dia trazia o que a noite sussurrava, que aquilo não acabaria tão cedo. E a maior parte dos cruzados já sabia, mesmo que não dissesse, que não voltaria para casa. Mas antes de pensar no retorno, havia ainda uma verdade a encarar. Uma dúvida que martelava até nos mais fanáticos. O que eu estou fazendo aqui? E essa pergunta ecoava cada vez mais alta, até chegar num ponto que ninguém esperava, em si mesmo. Porque a armadura pode proteger o corpo, mas a mente, essa já estava em ruínas. E se até agora você achava que o maior perigo era o outro, talvez seja a hora de olhar no espelho polido da armadura e se perguntar, e se fosse você ali dentro? Até agora, foi fácil assistir de longe, rir do absurdo, sentir pena, se arrepiar, mas e se fosse você? Não como espectador confortável, deitado no escuro com fones de ouvido, mas ali, de armadura torta, de pés esfolados, com uma cruz no peito e dúvidas na alma. E sem Wi-Fi, sem rota de fuga, sem pause. Só você, o peso da fé, e uma espada que não sabe usar. Você marcharia, sem saber se voltaria, sem saber nem por que está indo? Ou deixaria sua casa por causa de um sermão inflamado de um padre que diz que o céu está reservado para quem derramar sangue, desde que não seja o próprio? E se sua mãe te olhasse com orgulho, sua vila te aplaudisse e todos dissessem que você é escolhido, você diria não? E quando matasse pela primeira vez, você fecharia os olhos, rezaria depois? Ou fingiria que não foi você, que a lâmina escorregou, que o homem implorando, por misericórdia, era infiel, e portanto não contava? E à noite, conseguiria dormir? Ou ouviria aquele grito repetido em looping, mesmo com as mãos nos ouvidos? E se seus amigos caíssem um por um? E se o cheiro do campo te lembrasse que o inferno tem fragrância própria? E se o seu comandante dissesse que vale a pena? Vale? O que é que vale? Um lugar no céu comprado com intestinos abertos e corpos enfileirados? Um senso de dever que racha a sanidade no meio? Ou só a sensação de que você fez parte de algo, mesmo que esse algo seja uma cicatriz na história? Você teria coragem de escrever para casa dizendo a verdade? Mãe, eu chorei quando ouvi um homem gritar pedindo pela filha. Amor, eu vomitei ao ver o que meu grupo fez com os moradores daquela vila. Filho,
Eu estou começando a achar que Deus não está aqui. Ou mentiria. Diria que tudo está indo bem, que a missão é gloriosa, que logo volta. Porque às vezes mentir é mais piedoso do que mostrar o que o mundo realmente é. Você rezaria? Gritaria? Ou se calaria? Muitos se calaram. Não por covardia, mas por exaustão. Porque tem horas em que nem a fé dá conta, em que nem o ódio sustenta a espada, em que tudo que resta é o vazio. Um buraco onde antes havia ideais. Um eco onde antes havia certeza. Uma pergunta sem resposta. E se eu estiver errado? E se o homem que você matou rezava também? Só em outra língua? Se ele também tinha uma família, uma fé, uma saudade? Se ele só estava do outro lado porque nasceu em outro mapa? A linha entre herói e assassino naquela época era mais tênue que uma rachadura no chão. E se a armadura não te transformasse em guerreiro, mas só escondesse o que sobrou de você? Você aguentaria? Aguentaria ver? Sentir? Ser parte? Ou se quebraria como tantos outros? Faria o que mandam? Ou fugiria no meio da noite, com o coração acelerado e a culpa mastigando as entranhas? Tem quem diga que a guerra revela o verdadeiro eu. Mas e se o verdadeiro eu for o que você mais teme? E agora que você se viu ali, sujo, suado, confuso, armado e quebrado, me diga, ainda acha que eles eram monstros? Ou só gente comum, num tempo onde até os anjos tinham sede de sangue? E por falar em anjos, chegou a hora de entender o peso que tudo isso deixou. Não nos corpos, mas nos séculos seguintes. E em você, que ainda sonha com tudo isso, mesmo sem ter vivido. As cruzadas acabaram faz séculos, mas algumas guerras não terminam com tratados. Elas se alojam no inconsciente coletivo como um vírus que adormece e desperta de tempos em tempos, disfarçado de ideologia, patriotismo ou justiça divina. Você acha que está seguro, moderno, lúcido, e de repente está julgando o vizinho porque ele acredita em algo diferente. Troque a espada pelo teclado e a cruz por um avatar com frases de efeito, e você verá. A cruzada continua. Hoje, não queimamos pessoas em praças públicas. Cancelamos. Não rezamos antes de torturar, mas julgamos em nome da verdade. A diferença é que agora a fogueira é digital. A multidão ainda exige sangue. Só atualizamos o software do ódio. A ideia de que existe um lado puro e outro pecador ainda alimenta guerras. Físicas, morais, ideológicas. Ainda chamamos de inimigo quem só nasceu longe demais da nossa versão de Deus. Você talvez nunca tenha marchado sob o sol com uma cruz no peito, mas já caminhou com a certeza de estar certo. Já fechou os olhos para a complexidade, como quem veste um elmo e tampa os ouvidos. Já ignorou gritos, já desejou que alguém sumisse. A semente das cruzadas não está só na história. Está nos gestos pequenos, nas palavras duras, no prazer secreto de ver o outro derrotado. E o mais cruel é que muitas vezes fazemos isso acreditando estar salvando o mundo, ou corrigindo o curso das coisas, assim como os cruzados, que rezavam antes de matar, que choravam depois de incendiar, que acreditavam estar limpando a terra, enquanto a sujavam com sangue e silêncio. Porque quando você acredita que Deus está do seu lado, não há limite, nem vergonha. As cruzadas também ecoam nos traumas que herdamos sem saber, no culto à violência como forma de redenção, na ideia de que sofrer é nobre, que aguentar tudo calado é virtude, que viver com culpa é sinal de consciência, que a dor constrói caráter. Talvez tudo isso seja só herança de um tempo em que morrer por uma ideia era melhor do que viver sem propósito. Você ouve essa história e sente algo estranho no peito. Talvez empatia, talvez incômodo, talvez reconhecimento. Como se, em algum nível, soubesse que essa saga absurda também é sua. Que os homens que cruzaram desertos e degolaram com fé poderiam ser seus ancestrais. Ou poderiam ser você, com a armadura certa, o líder certo e o medo certo no ouvido. Porque é fácil olhar para trás e apontar erros. Difícil é olhar para dentro e admitir que ainda carregamos ecos desses erros. Em nossas escolhas, nossas reações, nossas guerras pessoais. Talvez por isso essa história mexa tanto. Porque ela nunca acabou. Só mudou de roupa. E agora que você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: o que fazer com tudo isso?
A resposta, ironicamente, não está nos livros. Está em como você vai tratar quem pensa diferente amanhã. Em como vai reagir à raiva, ao medo, ao impulso de gritar, eu estou certo e você está condenado. Mas antes de encerrar, ainda falta uma coisa. A despedida. A última marcha. O último suspiro. Porque toda história precisa de um fim. E toda cruzada, cedo ou tarde, chega ao seu último passo. Você sobreviveu. Não aos campos de batalha, mas à história. Uma marcha de horrores, risos nervosos, verdades incômodas e fantasmas com nomes esquecidos. Chegou até aqui, arrastando sua consciência por entre cadáveres medievais e espelhos contemporâneos. Agora, deitado, talvez com os olhos fechados, você sente o peso da armadura imaginária. Ela ainda está aí, mesmo que só por dentro. A pergunta é, o que fazer com ela? Guardar? Fingir que nunca vestiu? Ou reconhecer que todos nós carregamos pedaços de aço velho nos ombros? Que no fundo, essa história não é só sobre o que foi, mas sobre o que ainda é. Porque as cruzadas foram mais que guerras religiosas. Foram rituais coletivos de medo, vaidade, fé distorcida e humanidade despida. Rituais que às vezes ainda se repetem, com outros nomes, outras bandeiras, outros likes. Talvez você durma agora, ou tente. Talvez esteja processando tudo ainda, tentando entender se sente pena, raiva ou só espanto. Mas saiba de uma coisa: dormir depois de ouvir isso é um ato de coragem. Porque sonhar com cruzados, fogueiras e cartas não entregues é mergulhar em um tipo de escuridão que nem todas as velas do mundo iluminam. Mas sonhar, ainda assim, é necessário. Porque é nos sonhos que a gente reencontra o que foi perdido. O amor do cruzado que não voltou. A carta que nunca chegou. A voz do soldado que se calou por vergonha. Talvez, no escuro da sua mente, essas figuras apareçam. Não para assustar, mas para lembrar que, no fim das contas, eles também eram humanos tentando fazer sentido no caos. Como eu, como você. E amanhã, quando acordar, talvez enxergue o mundo com outro olhar. Menos certeza, mais compaixão, menos pressa para julgar, mais cuidado ao empunhar suas palavras como armas. Porque hoje em dia, até opinião pode virar cruzada. E qualquer um pode se transformar em inquisidor ou réu, com 2 cliques e um ego inflamado. O importante é lembrar: toda vez que você acredita estar lutando por algo maior, pergunte-se: maior para quem? A que custo? Porque o passado está cheio de homens certos que fizeram o mundo sangrar. E de vozes caladas que tinham muito a dizer. E agora, sim, pode apagar a vela, fechar os olhos. Mas não esqueça, nem todo pesadelo vem dormindo. Alguns chegam com trilha sonora de harpas e cheiro de ferro. Se essa história mexeu com você, comenta aqui embaixo. Eu tô nessa viagem, só para eu saber que você chegou até o fim e ainda está respirando.